Olá, boa noite para você. Donald Trump diz que presidente Lula pode falar com ele quando quiser sobre possível negociação do tarifaço americano. Aqui no Brasil, Lula responde e diz que o país sempre esteve aberto ao diálogo. E prepare o bolso, nova tarifa da conta de luz começou a valer nesta sexta-feira. E as imagens de um deslizamento de terra que obrigou centenas de pessoas a saírem de casa na Rússia. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. O presidente americano Donald Trump disse nesta sexta que o presidente Lula pode ligar a qualquer momento para negociar as tarifas aos produtos brasileiros. Essa declaração foi durante uma rápida conversa com jornalistas. Com 50% de taxa, o Brasil é o país mais afetado pela política tarifária. O presidente americano ainda condicionou a medida a um erro do governo brasileiro, mas não disse qual. Are you open to negotiate with Brazil? The Brazilian President Lula said he'd like to call you. He requests a conversation. Would you talk to him now? He can talk to me anytime he wants. So are you open to tariffs? Yeah, he can talk to me anytime he wants. What is on the table for Brazil? Well, we'll see what happens, but I love the people of Brazil. What evidence do you have? Mr. President, why you can't do I love the people of Brazil. So why do Two people Marines think tariffs? They don't close seem to to be Russia. related to trade, Because Mr. the President. people running Brazil did the wrong thing. What evidence? Aqui no Brasil, o presidente Lula respondeu à declaração de Donald Trump. A Yasmin Costa está ao vivo em Brasília e traz os detalhes agora. Yasmin, boa noite para você. Oi, Giovana, boa noite para você também. O governo avalia que esse é o primeiro sinal claro para a abertura de um diálogo. O presidente Lula respondeu em uma rede social. Ele escreveu que o Brasil sempre esteve aberto ao diálogo e que, neste momento, o governo trabalha para proteger a economia, as empresas e os trabalhadores e dar respostas às medidas tarifárias do governo norte-americano. Depois que os Estados Unidos anunciaram as exceções ao tarifaço na última quarta-feira, o governo avalia que está mais pacificado o caminho para um acordo. Agora à noite, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a declaração de Trump foi bem recebida na esplanada. Haddad também confirmou que na semana que vem está prevista uma reunião com o secretário nacional do Tesouro norte-americano. Vamos ouvir o que ele disse. É muito importante a gente preparar esse encontro, preparar essa conversa. Hoje, mais uma vez, eu tive contato com a equipe do Scott Bessent, né, para a gente fazer uma reunião a semana que vem. Então, finalmente, nós vamos ter uma reunião mais longa e mais focada, né, na decisão até aqui unilateral dos Estados Unidos em relação ao Brasil. E nós vamos poder trocar ideias sobre todos os temas, inclusive sobre esse, né, sobre a oportunidade, a conveniência, mas temos que preparar esse terreno, né, uma vez que o Brasil está numa situação, um ponto fora da curva em relação ao resto do mundo, por razões políticas. E nós entendemos que as relações comerciais não devem ser afetadas, né, por avaliações políticas de qualquer natureza, e eu tenho certeza que uma conversa com o secretário Bessent vai pavimentar o caminho, eventualmente, de um encontro, se for da conveniência dos dois presidentes. Mais de 20 órgãos federais realizaram uma operação de combate ao garimpo ilegal num território indígena no Pará. Desde o início das ações, foram identificados quase 1.400 alvos, o dobro da meta inicial do governo. Barracos, acampamentos, motores e escavadeiras hidráulicas foram destruídos na Terra Caiapó, um prejuízo de quase 100 milhões de reais para o garimpo ilegal. A primeira etapa da operação, que durou 2 meses, garantiu a queda de 96% dos alertas de garimpo e 95% de desmatamento. A operação ela tem esse trabalho de retirar os invasores, que é uma determinação judicial, mas também tem a questão da proteção ambiental, da garantia do território e a melhoria da qualidade de vida das pessoas ao entorno. Essa foi uma das maiores ações já realizadas contra atividades ilegais na Amazônia. Foram aplicados quase 165 mil reais em multas. A gente sabe que as terras indígenas elas são
áreas protegidas de proteção integral, então nenhuma atividade deve estar acontecendo nessa área, o que já indica que as atividades que acontecem nela, por si só, então, já são ilegais. Apesar da grilagem ser uma das principais causas de desmatamento na Amazônia, apenas 7% das decisões judiciais sobre o tema resultaram em condenações, segundo o Amazon. Em nenhum dos casos analisados houve a manutenção da prisão dos réus. As baixas penas acabam facilitando a prescrição, que é quando o Estado não tem mais o direito de punir aquela pessoa porque passou um tempo muito grande. Falar de economia agora, a produção brasileira de petróleo e gás bateu recorde em junho. O Leonardo Ack tem esses números e fala com a gente então. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Foram mais de 3 milhões e 700 mil barris de petróleo por dia, um aumento de 2,1% na comparação com o mês anterior. Já a produção de gás natural no mês de junho foi de 181 milhões e 636 mil metros cúbicos por dia, crescimento de 5,4% se comparado a maio. Agora, com isso, a produção total chegou a mais de 4 milhões e 900 mil barris de óleo equivalente por dia. O resultado considerou o pré-sal, pós-sal e os poços em terra. Giovana. Obrigada pelas suas informações, Leonardo. O aumento da mistura obrigatória de etanol na gasolina de 27% para 30% entrou em vigor nesta sexta. A medida deve reduzir o preço nas bombas para o consumidor e a dependência brasileira de combustíveis fósseis. A nova fórmula da gasolina, chamada de E30, foi definida em junho pelo Conselho Nacional de Política Energética. O governo federal acredita que a mudança pode baratear o litro em até 20 centavos. Mas o consumidor ainda espera para ver. Por questões ambientais e financeiras, né? Se de fato, na ponta, chegar esse desconto, seria importante. O desconto que vão dar na gasolina vai sair elas por elas, porque a gasolina lá vai ter uma quilometragem menor, de que você vai conseguir trafegar com o carro. O objetivo é estimular a produção nacional de etanol e reduzir a dependência do petróleo. Além de diminuir a necessidade de importar gasolina, a nova mistura pode ajudar a conter a emissão de poluentes. Está contribuindo com o meio ambiente, né? Porque o etanol ele acaba poluindo bem menos do que a gasolina. Este engenheiro do instituto onde foram feitos os testes afirma que o consumo dos veículos pode sofrer pequenas mudanças, mas que os benefícios serão significativos. Você está tirando 3 pontos percentuais de um combustível que tem mais energia e colocando 3 pontos percentuais de um combustível que tem menos energia. Ou seja, o seu litro de combustível vai percorrer menos quilômetros. A diferença de consumo vai ser praticamente imperceptível. A mistura do biodiesel no diesel também vai aumentar, de 14% para 15%. Por causa das mudanças na composição dos combustíveis, o governo federal calcula que possam ser criados 50 mil novos empregos. A conta de luz está mais cara a partir desta sexta-feira. A Agência Nacional de Energia Elétrica acionou a bandeira vermelha patamar 2 por causa do aumento no custo de produção de energia. A gente está ao vivo com o Rogério Guimarães, que traz mais informações para a gente. Quanto é que vai ser essa alteração? Quanto que vai pesar no bolso? Rogério, boa noite. Oi, Giovana, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, com a bandeira vermelha patamar 2, o consumidor vai pagar R$ 7,87 a mais a cada 100 kWh consumidos. Uma família que consome em média de 150 a 200 kWh por mês, o aumento pode chegar a aproximadamente R$ 15 no valor final da conta. O aumento da tarifa, segundo a ANEEL, acontece por conta da seca que reduziu parte dos reservatórios das hidrelétricas do país, obrigando a agência a acionar as termoelétricas, que têm um custo mais alto. Desde junho, Giovana, a conta de luz no Brasil está na bandeira vermelha. Até então, no patamar 1. Giovana. É verdade, né? Tem que ficar de olho mesmo para a gente economizar o máximo possível. Obrigada, Rogério. Um bom descanso.
No noticiário internacional, equipes de resgate tentam salvar os 5 trabalhadores que ficaram presos numa mina de cobre no Chile depois de um desabamento. Os funcionários trabalhavam a 900 metros de profundidade. Segundo a mineradora, o desastre foi causado por um terremoto no dia anterior, na encosta da Cordilheira dos Andes. As autoridades disseram ainda que investigam se o motivo do incidente foi mesmo o abalo sísmico ou a própria atividade da mineração é que provocou isso, né? Uma pessoa morreu e outras 9 ficaram feridas. Na Rússia, um deslizamento de terra obrigou centenas de pessoas a deixarem as próprias casas. O incidente foi causado por uma forte chuva na região que fica próxima à fronteira com a Geórgia. Cerca de 3.000 pessoas estão sem acesso à água potável. Autoridades declararam estado de emergência e afirmaram que a região segue em alerta para novos deslizamentos. E o presidente russo, Vladimir Putin, disse que quer uma paz duradoura e estável com a Ucrânia. Mas a Rússia aumentou os ataques com o lançamento recorde de drones nos últimos 30 dias. Nesta sexta-feira, o presidente Donald Trump reagiu a uma provocação russa e determinou o deslocamento de 2 submarinos nucleares. As sirenes alertam para mais um ataque aéreo. A população busca proteção nos abrigos e nas estações de metrô. Uma realidade que faz parte da rotina dos ucranianos desde o início da guerra há mais de 3 anos. Somente em julho, a Rússia lançou um recorde de 6.443 drones e mísseis, cerca de 13% a mais do que o arsenal aéreo usado em junho. Hoje, os bombardeios deixaram 3 mortos e 37 feridos. Foi o segundo dia seguido de ataques. Na quinta-feira, na capital Kiev, 31 pessoas morreram, entre elas 5 crianças. A ofensiva acontece na semana em que o presidente americano deu um ultimato a Vladimir Putin para negociar o fim da guerra até o dia 8 de agosto. Putin diz que quer uma paz duradoura e estável sem abrir mão dos territórios conquistados na Ucrânia. O ucraniano Volodymyr Zelensky respondeu que está pronto para encontrar Putin. Donald Trump mandou 2 submarinos nucleares se reposicionarem depois de comentários do ex-presidente russo. Dmitry Medvedev afirmou que sanções contra compradores do petróleo russo aproximam os 2 países de uma guerra. Aqui no Brasil, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar Fábio Alexandre de Oliveira a 17 anos de prisão por participação nos atos de 8 de janeiro de 2023. Durante a depredação a sédios dos 3 poderes, ele foi filmado sentado na cadeira do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Até agora, 3 dos 5 ministros da primeira turma votaram para condenar o homem. O julgamento vai até a próxima terça-feira. O Supremo Tribunal Federal marcou para 15 de agosto a retomada do julgamento da deputada Carla Zambelli por porte ilegal de arma de fogo. O caso pode resultar na 2ª condenação da parlamentar. A gente vai para Brasília novamente agora com a Jaqueline Frison, que tem os detalhes para a gente. Jaqueline, boa noite. Conta para a gente. Oi, Giovana, muito boa noite para você, para todos que nos acompanham. Este julgamento estava suspenso desde março, quando o ministro Nunes Marques pediu mais tempo para analisar o processo. Nesta sexta-feira, Nunes Marques liberou o caso para votação em plenário virtual. Carla Zambelli volta a ser julgada por porte ilegal de arma e também constrangimento ilegal após perseguir um homem em São Paulo na véspera do 2º turno das eleições de 2022. O julgamento já tinha maioria de votos pela condenação. Esta pode ser a 2ª condenação de Zambelli, que recebeu pena de 10 anos de prisão pelo STF naquele caso da invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. A gente lembra, Giovana, que Zambelli está presa na Itália. Eu volto com você. Obrigada por resumir todo esse assunto, Jaqueline. Bom descanso.
A dívida pública brasileira atingiu no mês de junho o equivalente a mais de 70% do produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas do país. Especialistas alertam para os riscos desse endividamento que só cresce e principalmente de responsabilidade do governo federal. Quando gastos com educação, saúde, habitação e outras despesas são maiores do que a arrecadação, o caminho para o governo é buscar dinheiro emprestado, por exemplo, com a venda de títulos para pagar com juros. Esse financiamento para bancar as contas da União, estados e municípios é a dívida pública. Eu tomo emprestado de quem tem poupança, o mercado financeiro, por exemplo, os investidores em geral, e financio gastos públicos, financio uma série de políticas públicas para que o Estado possa acontecer. A trajetória da dívida no Brasil preocupa especialistas em finanças públicas. O valor chegou a quase 9 trilhões e meio de reais em junho, o equivalente a 76,6% do PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. É um nível de endividamento muito maior que o de outras economias emergentes. A gente tem uma previdência ainda muito generosa, mesmo com a reforma da Previdência, e a gente tem um Estado muito inchado, com muitas empresas estatais e muitas delas dando prejuízo. Hoje, nós temos praticamente 50 bilhões de reais de emendas impositivas parlamentares e de bancada, o que é um absurdo. Nós temos vários gastos que estão crescendo muito no Brasil e que é hora de revisar esses gastos. Outro motivo que acelera o endividamento é a taxa de juros elevada. Quando a gente examina os outros países, a gente vê que a taxa de juros aplicada pelos respectivos bancos centrais é de 1 a 2% acima do que se espera da inflação. No Brasil, se espera uma inflação de 5% este ano, portanto, a taxa de juros deveria ser 6% ou 7% ao ano, e não 15%, como está sendo. Para reduzir a dívida, o economista defende mais controle das despesas. A dívida muito alta é o sintoma de uma situação errada, do ponto de vista econômico e social. O crédito fica mais caro, o consumo fica mais baixo, os investimentos ficam menores, o emprego e a renda acabam sendo afetados. Este foi o Jornal da Record. Se você quiser ouvir as edições dos boletins JR 24 horas, é só acessar a sua plataforma de áudio preferida. Outras notícias no Fala Brasil, edição de sábado, 7h30 da manhã. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana. Tchau.